Não sei bem como começar. Toda vez que tento, a voz some, fica presa ali, no meio do peito, naquele lugar que a gente aprende a fechar quando a dor é grande demais para ter palavra. Mas me pediram para contar, e eu preciso contar, porque senão vai apodrecer dentro de mim e eu já tive perda demais para guardar mais coisa ruim. O Geraldo morreu numa quarta-feira de abril. Sei que foi quarta porque era dia de feira em Barrolândia e ele tinha saído cedo demais com o caminhão carregado de sacas. A estrada de barro ainda estava lamacenta da chuva da véspera. Ele conhecia aquela curva há 20 anos. Conhecia o atoleiro, o barranco, a pedra saliente que ficava perto da ponte estreita. Mas conhecer o perigo não quer dizer que a gente escapa dele. O caminhão capotou. Isso me disseram. Disseram que foi rápido, que ele não sofreu. Eu nunca acreditei nisso que as pessoas falam quando alguém morre de acidente. Acho que falam para consolar quem fica, não para honrar quem foi. Mas eu agradeci mesmo assim, porque naquela hora qualquer palavra parecia melhor do que o silêncio. A Cleide tinha 9 anos, uma menina de olho esperto que aprendia tudo na velocidade do raio e já sabia ler gibizinho sem que eu precisasse ensinar muito. Ela estava no banco de trás do caminhão porque tinha pedido para ir com o pai naquele dia. Tinha pedido. E o Geraldo, que nunca sabia dizer não para ela, tinha concordado. Eu deixei. Deus me perdoe. Eu deixei. Ela sobreviveu. Mas a coluna não. O médico de Palmas, um homem magro, de óculos finos, que falava como se estivesse lendo bula de remédio, usou umas palavras que eu não entendi direito na hora, mas o sentido chegou depois, pesado, quando já estava sozinha no corredor do hospital. Lesão medular completa. As pernas não iam mais andar. Não iam mais. Nunca mais. Nunca mais. Esse é o tipo de palavra que a gente ouve e demora 3 dias para sentir de verdade. O Paulinho tinha 4 anos na época. Ficou com a vizinha, a dona Ivete, enquanto eu corria para Palmas com o coração na garganta. Quando voltei, ele estava sentado na soleira da porta, segurando um brinquedinho de plástico, esperando. Me olhou do jeito que criança olha quando percebe que o mundo mudou, mas ainda não sabe como perguntar. Mamãe, o papai vai chegar logo? Não respondi. Ajoelhei na poeira do terreiro e segurei ele no colo até que ele parasse de perguntar. O banco demorou 5 meses. 5 meses desde o enterro do Geraldo até a carta chegar. Eu sabia que ia chegar. Sabia porque o Geraldo nunca foi bom com dinheiro de papel. Só com dinheiro de terra e de gado. E a fazenda estava penhorada havia 2 anos. Eu sabia. Mas saber não adianta muito quando a carta vem mesmo assim. O rapaz do banco era jovem. Usava camisa social, vinha de carro com ar-condicionado, estacionou na frente da nossa cerca como se fosse uma visita qualquer. Me entregou os papéis com a mão firme. Eu assinei com a mão que tremia, porque o advogado que me ajudou de graça disse que não tinha o que fazer. A dívida era maior do que tudo que tínhamos. Eu olhei para aquele rapaz nos olhos. Ele desviou o olhar. Sei que não era culpa dele, sei que ele era só o mensageiro. Mas quando a gente perde tudo que tinha, precisa de um rosto para botar a dor. E ele foi o rosto que apareceu. Tínhamos 30 dias para sair de dentro de uma vida inteira. Saímos num domingo de manhã. A dona Ivete me deu uma sacola com pão, 2 lençóis e um terço. A comadre Rosária apareceu com um frango cozido enrolado em papel de alumínio e ficou na beira da estrada, olhando sem conseguir dizer nada. Eu também não disse. O Paulinho carregava a mochilinha dele com os brinquedos que ainda restavam. A Cleide ficou quieta na cadeira de rodas que a gente tinha adaptado de uma cadeira de balanço velha com rodas de carriola. Uma gambiarra que meu cunhado fez antes de ir embora para São Paulo e deixar de atender o telefone. A estrada era de chão batido, vermelha de bauxita como sangue ressecado. O sol já batia forte naquele começo de manhã e o ar cheirava a poeira e a capim seco. Eu empurrava a cadeira com as 2 mãos e o Paulinho andava do meu lado segurando a barra lateral sem falar. Às vezes ele olhava para mim
Eu sorria. Sorrir custava mais do que qualquer coisa que já tinha feito na vida. Não tinha destino. Essa é a verdade que eu precisei engolir logo ali. Naqueles primeiros quilômetros, não tinha para onde ir. A família do Geraldo nunca me aceitou bem. A minha família tinha se espalhado pelo Brasil fora como semente no vento. Ia para a cidade mais próxima tentar alguma coisa. Mas o quê? Eu não sabia responder. A Cleide olhava para frente. Não chorava. Tinha parado de chorar lá no hospital naquele terceiro dia, como se tivesse tomado uma decisão silenciosa de não gastar mais lágrima com o que não podia mudar. Eu admirava isso nela. Tinha medo disso nela também. Criança não devia precisar de tanta dureza assim tão cedo. Caminhamos 2 dias. Dormimos num barracão abandonado na primeira noite, com os lençóis da dona Ivete esticados no chão de terra. O Paulinho adormeceu rápido, de tanto calor e cansaço. A Cleide ficou acordada até tarde, olhando para o teto de telha que deixava entrar a luz da lua em frestinhas finas. Eu fingi que dormia, para não ter que responder nada. Na segunda noite, o frango tinha acabado. O pão também. Eu tinha R$3,90 na carteira, o que sobrou depois de pagar a última passagem de ônibus que não completamos, porque a Cleide na cadeira improvisada não cabia direto, e o cobrador me olhou de um jeito que me fez descer antes da hora. R$3,90. O Paulinho pediu água e eu dei da garrafa que ainda tinha um pouquinho. Não pedi nada para mim. Às vezes a fome é mais fácil do que o medo. Pelo menos a fome a gente sabe o que é. Foi no final da segunda tarde que avistei a encruzilhada, 2 estradas de terra se cruzando no meio do nada. E lá no canto, encostada num amontoado de árvores velhas, uma igrejinha de parede branca descascada. Tinha uma placa de madeira na porta, mas estava tão desbotada que eu não consegui ler o nome do santo. O telhado estava coberto de líquen verde escuro. A porta estava entornada. Entrei devagar, empurrando a cadeira da Cleide com cuidado sobre o degrau de pedra. A igreja tinha uns 6 bancos de madeira velhos, um altar simples com um crucifixo de gesso rachado e um cheiro forte de mofo misturado com algo que eu não soube identificar. Algo seco e antigo, como flor guardada em livro. Não tinha imagens, não tinha velas, não tinha ninguém. Mas tinha uma varanda nos fundos, coberta por uma telha que ainda segurava, com chão de cimento frio. Era um lugar seco, era um lugar fechado do vento. Coloquei os lençóis no chão, deitei o Paulinho, reclinou a cadeira da Cleide quanto dava. Me sentei encostada na parede com os joelhos no peito e fiquei olhando para o escuro que ia chegando devagar. Primeiro roxo, depois cinza, depois preto. Mãe, a Cleide falou bem baixinho. O que, filha? A gente vai ficar bem? Demorei. Vai. Ela não respondeu, mas pegou minha mão no escuro e ficou segurando até eu sentir que ela tinha dormido. Fiquei acordada sozinha. O som dos grilos era tão denso que parecia coisa sólida, uma parede de barulho que separava aquela varanda do resto do mundo. Lá longe, um sapo. Mais longe ainda, o latido distante de algum cachorro. Eu tentei rezar, mas as palavras não saíam. Ficavam travadas em algum lugar antes da boca, sem conseguir se formar direito. Talvez Deus tivesse virado o rosto, ou talvez eu é que tivesse virado o meu, sem perceber, quando tinha fé demais para pensar que perda também podia acontecer comigo. Fechei os olhos, não pedi nada. Só pedi que a noite passasse. Quando o sono veio, veio pesado e sem sonho. O sono de quem não tem mais nada que valha a pena imaginar dormindo. E foi nessa noite, naquela varanda de igrejinha abandonada numa encruzilhada esquecida, com 2 filhos dormindo e R$3,90 na carteira, que alguma coisa aconteceu. Acordei de madrugada com um cheiro. Não era o mofo, não era o capim, era pão, pão fresco. O tipo de cheiro que não existe em lugar nenhum às 3 da manhã, no meio do nada, sem fogo por perto. Sentei depressa. O escuro estava completo, mas meus olhos foram encontrando as formas aos poucos.
E então eu vi. Na beira do degrau da varanda, onde antes não tinha nada, havia uma sacola de pano dobrada. Dentro, um pão de forma, uma garrafinha de leite e um bilhete dobrado em 4, escrito à mão num papel de caderno. Peguei o bilhete com a mão que já estava tremendo antes mesmo de abrir. Me levantei, fui até onde a claridade da lua entrava por uma fresta da telha. Desdobrei o papel com cuidado, como se tivesse medo de rasgar alguma coisa frágil demais. Estava escrito com letra miúda e irregular, de quem não escrevia sempre: Deus vê. Amanhã vai aparecer alguém. Não tenha medo de aceitar. Fiquei olhando para aquele papel por um tempo que não sei medir. Olhei para o escuro da estrada. Olhei para os meus filhos dormindo. Olhei de volta para o papel. Não havia ninguém, nenhum vulto, nenhum passo se afastando. Só os grilos, só o sapo lá longe, só o silêncio pesado do cerrado dormindo. Dobrei o bilhete, guardei dentro do sutiã, perto do peito. Sentei de volta no chão frio. E pela primeira vez desde a morte do Geraldo, chorei de verdade. Não de dor. Chorei de não saber o que aquilo era. Sol ainda não tinha subido de vez quando eu ouvi o motor. Um barulho baixo, ronronando de longe, que foi crescendo devagar pela estrada de barro vermelho. O tipo de barulho que no sertão a gente aprende a identificar antes de ver, porque ver demora mais do que escutar. Eu já estava acordada há muito tempo. Não sei se cheguei a dormir de verdade depois de encontrar o pão e o bilhete. Passei o resto da madrugada sentada no cimento frio da varanda, com os joelhos puxados para o peito, olhando o escuro ir ficando cinza, depois rosado, depois laranja velho. O Paulinho acordou com o cheiro do leite. Levantou a cabecinha sonolenta, farejou o ar feito cachorrinho e me olhou com aquele olho meio fechado de quem ainda não sabe direito onde está. Eu já tinha aberto o pão e separado uma parte para cada um. Peguei ele no colo, espremei um pouco do leite num copo de plástico que eu guardava na sacola e ele tomou sem falar nada. Sério. Como se soubesse que aquele café da manhã tinha alguma coisa de diferente. De sério demais para ser tratado como coisa corriqueira. A Cleide acordou por conta própria, como sempre fazia. Silenciosa, já com os olhos abertos quando eu me virei para ela. Como se o sono fosse só uma cortina fina que ela atravessava sem fazer barulho. Aceitou o pão. Não perguntou de onde tinha vindo. Às vezes me pergunto se ela já sabia de coisas que eu ainda estava tentando entender. Foi quando estávamos terminando de comer que a caminhonete apareceu na curva. Uma F100 velha, cabine simples, a lataria na cor de ferrugem misturada com o que um dia já foi verde. Vinha devagar, como se o motorista estivesse procurando alguma coisa ou estivesse com cuidado de não assustar ninguém. Parou bem na frente da igrejinha. O motor ficou ligado por uns instantes. Tuc, tuc, tuc. E depois apagou. O homem que desceu era alto, mas não de um jeito imponente. Era alto do jeito que certas árvores antigas são altas, curvadas no topo pelo peso dos anos, como se o céu tivesse pesado demais em algum ponto da vida e tivesse dobrado um pouquinho o tronco. Usava chapéu de palha gasto na aba, camisa xadrez de manga comprida mesmo no calor, calça de trabalho surrada nos joelhos. Tinha uma barba de uns 3 ou 4 dias, grisalha, e os olhos, quando ele chegou mais perto e eu consegui ver, eram de uma cor que eu não sei descrever direito. Nem castanho, nem verde. Uma coisa no meio, como água de rio raso sobre pedra. Fiquei parada. Não me levantei, não falei, só olhei, com a Cleide do meu lado e o Paulinho agarrado na minha perna. Ele parou a uns 3 metros da entrada da varanda. Tirou o chapéu. Isso me desarmou um pouco. Tirar o chapéu é gesto de quem foi criado com respeito, e eu já estava esperando qualquer coisa menos respeito. Segurou o chapéu com as 2 mãos na frente do corpo, olhou para mim, olhou para as crianças, olhou para o chão e então disse: "Meu nome é Miguel, Miguel Tavares. Tenho uma fazenda ali atrás da serra, uns 6 quilômetros. Tenho uma casinha lá que ficou vazia.
Se a senhora quiser, pode usar. Fiquei olhando para ele. Ele não desviou o olhar, mas também não forçou nada. Ficou esperando, com aquele chapéu nas mãos, igual a alguém que fez uma oferta e está pronto para ouvir não. Toda a desconfiança que eu carregava, e eu carregava muita, acumulada em meses de gente que prometeu ajuda e sumiu, de parente que não atendeu o telefone, de vizinho que olhou para o outro lado quando o oficial de justiça veio. Toda essa desconfiança acendeu dentro de mim num segundo só. Quem era esse homem? Porque aparecia numa encruzilhada abandonada logo depois de um bilhete anônimo. O que ele queria? Ninguém oferece nada de graça. Eu sabia disso. A vida tinha me ensinado isso com paciência e repetição. Mas eu tinha R$3,90. Tinha 2 filhos. Tinha um sol que já começava a esquentar de um jeito que prometia castigo. E tinha um bilhete dobrado dentro do sutiã que dizia: "Não tenha medo de aceitar." "Por que o senhor está fazendo isso?" perguntei. A voz saiu mais firme do que eu esperava, mais seca. Ele demorou. Colocou o chapéu de volta na cabeça devagar, como quem está pensando no que dizer com cuidado. "Porque precisa ser feito", respondeu. "Só isso." "O senhor me conhece?" "Não." "Então por quê?" Ele olhou para Cleide, depois para o Paulinho, depois para mim, e disse: "Já perdi gente que devia ter ajudado e não ajudei. Não vou errar de novo." Aquilo ficou no ar entre nós dois por um bom tempo. O vento mexeu o galho de uma aroeira perto da cerca. Um pássaro que eu não vi cantou 3 notas e parou. O Paulinho me puxou pela saia, sem falar nada. Não era uma explicação completa, mas era uma explicação honesta. E gente que mente costuma explicar demais, encher de detalhes, construir história redonda demais. Ele tinha dito pouco, mas o pouco que disse tinha peso. Engoli em seco. Olhei para Cleide. Ela me olhou de volta com aquele olho sério de menina velha e deu um aceno tão pequeno que só eu vi. A estrada até a fazenda era estreita e cheia de solavanco. Eu fui na cabine com o Paulinho no colo e a Cleide ficou na caçamba encostada com os lençóis dobrados embaixo para amortecer. Eu ficava olhando pelo vidro traseiro para ver se ela estava bem. E ela sempre estava, com o cabelo solto batendo no vento, olhando as árvores passarem como se estivesse guardando tudo na memória. Miguel não falou quase nada durante o caminho. Dirigia com a mão esquerda no volante, a direita apoiada na janela, os olhos na estrada de barro que serpenteava entre o cerrado. Uma vez ou outra, eu ouvia ele fazer um som baixo na garganta, como quem está pensando, mas não chegava a ser palavra. Eu olhei para ele de soslaio algumas vezes. Tinha uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha direita. Não era nova, estava bem cicatrizada, mas era profunda, do tipo que a gente leva com instrumento afiado ou com queda de pedra. As mãos no volante eram mãos de trabalho, grossas nas juntas, calejadas na palma, com terra presa embaixo das unhas do jeito que não sai, mesmo que lave. Um anel de prata simples no dedo anular. Não me atrevi a perguntar se era casado. Algumas coisas a gente aprende a não perguntar. A fazenda apareceu depois de uma curva fechada que abria numa baixada comprida. O terreiro era de terra batida, laranja, com um pé de mangueira enorme bem no centro, tão velho que a sombra que ele dava cobria quase metade do pátio. A sede era uma casa simples de tijolo rebocado, pintada de branco num tempo atrás, agora mais amarelada que branca, com as venezianas de madeira escurecidas pela chuva. Tinha um curral de madeira do lado esquerdo, vazio naquela hora, e um galinheiro encostado na cerca dos fundos. Ao longe, mais uns 2 barracões de telha, e uma cerca de arame que sumia dentro do mato. E um pouco afastada da sede, uns 50 metros para a direita, encostada num grupo de jatobás velhos e tortos, a casinha. Era pequena, 2 cômodos, talvez 3, parede de adobe com caiação antiga, telhado de barro, uma janela na frente com grade de ferro pintada de verde há muito tempo. Tinha um degrau de pedra na entrada e uma porta de madeira grossa que abria para dentro.
Miguel pegou uma chave de um molho pendurado no retrovisor e me entregou sem cerimônia. Tem uma cama de casal e um colchão de solteiro encostado na parede, fogão a lenha, água de cisterna. A manivela fica do lado esquerdo lá fora. Tem uns mantimentos básicos que mandei deixar ontem. Fiquei olhando para ele. Ontem? Repeti. Ele assentiu. Antes de ir até a igrejinha deixar o pão. Então era ele. Fiquei olhando, tentando ler o rosto. Não tinha culpa naquele olhar. Não tinha esperança de agradecimento também. Era uma coisa estranha, uma tranquilidade que parecia mais velha do que ele, como se viesse de um lugar que a explicação não alcançava. O bilhete também? Perguntei baixinho. Ele franziu a testa um pouquinho. Que bilhete? Não respondi. Tirei o bilhete dobrado de dentro do sutiã e mostrei para ele sem deixar ele pegar. Ele leu de longe, com os olhos semicerrados de quem enxerga menos de perto. E então fez algo que eu não esperava. Balançou a cabeça devagar, com uma expressão que não era surpresa. Era outra coisa, era reconhecimento. Como quem vê alguma coisa que já aconteceu antes e que ele aprendeu a não tentar explicar. Não fui eu que escrevi isso, disse ele com voz quieta. Eu só deixei o pão e o leite. O papel eu não sei. Dobrei o bilhete de volta. Guardei no mesmo lugar. Não perguntei mais nada. Havia perguntas que eu já sabia que não iam ter resposta. E que talvez fosse melhor assim. Em casinha por dentro cheirava a tempo parado. Aquele cheiro de lugar que ficou fechado durante meses. Meio úmido, meio empoeirado, mas sem mofo pesado. As paredes eram grossas, de adobe de verdade, e mantinham o frescor mesmo com o calor lá fora. Tinha uma mesa de madeira pequena, 2 cadeiras, uma prateleira com uns potes de barro. A cama de casal estava com o colchão sem lençol, mas limpo. O colchão de solteiro, encostado na parede do segundo cômodo que fazia às vezes de quarto, estava enrolado num plástico fino. Na prateleira da cozinha, como ele tinha dito, fubá, arroz, feijão numa lata de alumínio, uma garrafa de óleo, sal, um pedaço de rapadura e ovos numa cestinha de arame. Coisas simples. Coisas de quem sabe o que outra gente precisa para sobreviver, não para impressionar. O Paulinho entrou correndo, foi até a janela, olhou lá fora e gritou que tinha visto uma galinha. Era a primeira vez em dias que eu ouvia ele gritar de alegria. Eu fiquei parada no meio do cômodo com a chave na mão, sentindo o peso daquilo. O peso de ter um teto, de ter uma porta que fechava, de ter chão que não era barro de estrada. Chorei, sem som, sem movimento. As lágrimas foram escorregando e eu deixei, porque o Paulinho estava olhando para a galinha e a Cleide estava inspecionando as paredes com o olho de arquiteta que ela sempre teve, passando o dedo na cal descascada com expressão séria, e nenhum dos dois estava me vendo. Miguel não entrou na casinha naquele dia. Ficou do lado de fora, me mostrou onde ficava a cisterna, onde guardava a lenha, qual a trilha que levava até o riacho. Falava pouco e no tom certo, sem ser rude, sem ser íntimo demais, sem fazer aquela gentileza exagerada que às vezes é mais invasão do que ajuda. Quando foi embora, perto do meio-dia, já com o sol em cima e o calor batendo forte no terreiro, ele parou na caminhonete antes de ligar o motor e disse pela janela: "Não tem prazo. Fique o tempo que precisar." "E em troca do quê?" perguntei. Não conseguia não perguntar. Ele ficou olhando para a estrada por um instante. "Nada. Tem coisa que não tem troca, senhora. Só tem o fazer." Ligou o motor. A caminhonete foi sumindo pela estrada de barro, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou a baixar. E por um bom tempo, depois que ela sumiu na curva, eu fiquei parada no terreiro, olhando para o nada, com o sol na nuca e o cheiro de terra seca ao redor. Lá dentro, o Paulinho tinha achado um pedaço de pau e estava desenhando no chão de terra batida do terreiro. Riscos sem forma. Felizes, a língua presa entre os dentes de concentração. A Cleide tinha ficado na janela,
cotovelo no parapeito, olhando o mato que começava logo depois da cerca. Ela tinha uma expressão que eu não soube nomear. Não era tristeza, não era esperança. Era a atenção. O tipo de atenção de quem percebe que alguma coisa importante está prestes a começar, mas ainda não sabe que forma vai ter. Eu entrei. Fechei a porta atrás de mim. Me sentei na cadeira de madeira e coloquei as mãos sobre a mesa. Aquelas mãos já tinham enterrado o marido, assinado despejo, empurrado cadeira de roda por quilômetros de estrada vermelha. Mas naquele momento, elas ficaram quietas. Pela primeira vez em meses, quietas. Não era segurança o que eu sentia. Não era alívio ainda. Era algo mais primitivo e mais frágil do que isso. Era a sensação de ter parado de correr sem saber se o perigo tinha parado também. E lá no fundo, quietinha, uma voz que eu ainda não tinha coragem de ouvir direito, dizia que aquele lugar guardava segredos, que aquele homem guardava segredos, que a terra ao redor daquela fazenda antiga tinha memória, e que memória de terra velha sempre vem à tona com o tempo, queira a gente ou não. Mas isso eu ainda não sabia de verdade. Naquele dia, eu só sabia que o Paulinho estava desenhando no chão, que a Cleide estava olhando para o mato com os olhos de quem já decidiu alguma coisa e que eu tinha feijão para colocar para demolhar antes do sol cair. Às vezes, recomeçar é isso, a tarefa mais simples que a gente ainda consegue fazer. Os primeiros dias na casinha foram de silêncio aprendido. Não o silêncio pesado da estrada, que a gente carrega no corpo como coisa emprestada, que não combina com ninguém. Era um silêncio diferente, o silêncio de lugar que tem rotina, que tem cheiro de manhã, que tem os sons certos na hora certa. O galo do galinheiro às 5, o farfalhar das folhas do jatobá quando o vento vinha do norte antes do sol subir, o mugido distante do gado de Miguel, que saía antes do amanhecer para a pastagem mais longe e voltava ao entardecer, levantando uma nuvem de poeira vermelha que a gente via de dentro da janela como um sinal de que o dia tinha terminado de trabalhar. Eu comecei a trabalhar logo no segundo dia. Não porque Miguel pediu, ele não pediu nada, mas eu não sei viver de graça dentro de lugar nenhum. Nunca soube. Então, acordava cedo, varria o terreiro em volta da casinha, ajeitava o que precisasse ser ajeitado e, quando via que o galinheiro estava com a água velha, trocava. Pequenas coisas. Coisas que ninguém manda fazer, mas que a fazenda pede em silêncio. E quem é da roça sabe ouvir esse pedido sem precisar que venha em palavra. Miguel aparecia 1 ou 2 vezes por dia. Vinha verificar o gado, consertar cerca, carregar coisa do barracão. Quando me via, dava um aceno com a cabeça. Às vezes uma meia palavra, às vezes nada. No começo achei que era frieza. Depois fui entendendo que era respeito. Que ele estava me dando espaço do jeito que entende que espaço deve ser dado. Com presença suficiente para não parecer abandono. E distância suficiente para não parecer invasão. O Paulinho floresceu como planta que encontra água depois de seca. Em menos de 1 semana, já tinha descoberto cada canto da fazenda. Sabia onde a cachorra da sede escondia os filhotes. Sabia qual árvore tinha formigueiro e qual não tinha. Sabia o nome que Miguel dava para cada vaca. Seguia o homem pelo terreiro, às vezes, uns 2 passos atrás, sem falar, só olhando, com aquela seriedade de menino pequeno que está arquivando tudo. Miguel deixava, não forçava a conversa, não afastava. Só deixava o menino ir junto quando queria ir. Uma tarde, os vi consertando uma tábua solta do curral. Miguel passava o prego, o Paulinho segurava o martelo com as 2 mãos esperando a hora de usar. A hora que nunca chegou, porque Miguel pegou o martelo de volta com delicadeza. Mas o Paulinho ficou lá do mesmo jeito, sério, participando com a presença. Quando terminaram, Paulinho disse alguma coisa que eu não ouvi, e Miguel riu. Um riso curto, baixo, de canto de boca. Mas era riso verdadeiro. Faz quanto tempo eu não tinha visto um homem rir com meu filho? Virei o rosto antes que alguém me visse com os olhos cheios. Tinha coisas que eu precisava sentir sozinha.
A Cleide foi mais difícil, não com a fazenda, com ela mesma. Ela ficava horas na janela, olhando para o mato, com aquele silêncio de quem está tendo uma briga interna que não convida ninguém. Eu sabia o que era. Sei até hoje. Ela estava lutando com a raiva. Aquela raiva justa e pesada de quem tinha 9 anos e já não ia mais andar com as próprias pernas. Raiva do acidente, do pai que foi e levou as pernas dela junto. De Deus, de mim, por ter deixado ela ir naquele dia. Ela nunca disse isso em voz alta, mas eu via. Mãe vê sem precisar que a boca fale. Foi Miguel quem quebrou aquele gelo, sem saber que estava fazendo isso. Numa manhã de terça-feira, enquanto eu varria o terreiro, ouvi a voz dele lá do lado de fora da janela da Cleide. Ele estava parado perto da janela, de costas para mim, falando com ela. Fui chegando devagar, sem fazer barulho. Você sabe desenhar? Ouvi ele perguntar. Sei, respondeu a Cleide curta. Tenho um caderno guardado lá em casa. Nunca usei. Se quiser, te trago. Silêncio. Por que ia querer me dar um caderno? Ela perguntou. Tinha desconfiança na voz. Herdou de mim, coitada. Porque caderno sem uso é desperdício, respondeu ele simples. Outro silêncio. Depois, traz. Ele trouxe o caderno naquela mesma tarde. E um estojo de lápis de cor, que estava tão novo que eu me perguntei se tinha sido comprado naquele dia. Não perguntei. Certas bondades são maiores quando a gente não analisa de perto. A Cleide começou a desenhar. Primeiro coisas pequenas, folha, galinha, o jatobá. Depois foi crescendo, paisagens da janela, o riacho que ela ainda não tinha podido ir ver, mas que o Paulinho descrevia em detalhes. Miguel às vezes parava, olhava por cima do ombro dela, dizia uma palavra ou duas. Ela nunca sorria na frente dele, mas quando ele ia embora, eu via o canto da boca subir um pouco, discreto, quase escondido. Tinha um mundo inteiro brigando dentro daquela menina. E ela ia vencendo devagar, no tamanho de um sorriso escondido de cada vez. Foi na terceira semana que eu comecei a notar o poço. Ficava nos fundos da fazenda, atrás do barracão maior, numa área onde o mato estava mais fechado e as árvores eram mais antigas. Ipês com o tronco grosso, quaresmeiras retorcidas, um umbuzeiro enorme que devia ter uns 50 anos. O poço em si era coberto por tábuas de madeira velha, escurecidas pela umidade, presas com um pedaço de arame enrolado 2 vezes em volta. Do lado, uma cordinha de sisal desbotada amarrada num prego enferrujado. A boca do poço não era grande, uns 80 centímetros de diâmetro, talvez menos. Eu tinha passado na frente dele algumas vezes, sem prestar atenção. Mas numa tarde em que fui buscar lenha no barracão, e o caminho me levou mais perto, parei. Não sei por que parei. Às vezes o corpo sabe antes da cabeça que alguma coisa merece atenção. Havia flores, não flores plantadas, flores silvestres, as pequenas de roxo escuro que nascem no cerrado depois da chuva. Mas estavam dispostas em volta da boca do poço de um jeito que não parecia acaso. Eram novas, ainda frescas. Alguém as tinha colocado ali não fazia muito tempo. Fiquei olhando por um momento. Depois olhei para dentro do barracão. Vazio, porta aberta. Olhei para o terreiro. Miguel estava do outro lado, longe. O Paulinho estava com a cachorra. A Cleide estava na janela. Não tinha ninguém que pudesse ter colocado aquelas flores. Me afastei devagar, como quem percebe que pisou num lugar que não era para pisar, mas que ainda não sabe por quê. Naquela noite, depois das crianças dormirem, sentei na soleira da porta da casinha com um copo de chá esfriando na mão e fiquei olhando para o céu. O cerrado à noite tem um céu que a cidade nunca vai ter. Estrelas tão densas que parece que a gente está embaixo de um cobertor furado de luz. O Geraldo gostava muito de ficar assim, de noite, olhando para o alto. Dizia que estrela era Deus pensando em voz alta. Ouvi passos no terreiro. Levantei a cabeça. Era Miguel, vindo da sede com uma lamparina na mão.
a chama bamboleando no vento morno. Ele me viu sentada e parou. Ficou do lado de fora do círculo de luz da lamparina, como quem está esperando permissão. Pode sentar, disse eu, e apontei para o degrau do lado. Ele veio, colocou a lamparina no chão, sentou no degrau com os braços apoiados nos joelhos e ficou olhando para o mesmo ponto que eu estava olhando, o nada escuro que havia além do jatobá. Por um tempo nenhum dos dois falou. Era um silêncio diferente do que eu tinha tido até então com ele. Menos distância, mais presença compartilhada. O tipo de silêncio que só existe entre gente que já passou por coisa grande e não precisa mais provar nada através de palavra. Perguntei sobre o poço. Vi ele mudar, não dramaticamente. Não foi aquele tipo de mudança que a gente vê em novela com o rosto fechando de repente. Foi uma coisa menor. Os ombros descerem um pouco, as mãos que estavam abertas fecharem levemente. Uma pausa antes de responder que durou exatamente 1 segundo a mais do que deveria. É velho, ele disse. Não usa mais há muitos anos. Vi umas flores lá hoje, frescas. Silêncio. Sei, ele respondeu baixinho. Foi o senhor que pôs? Demorou mais dessa vez. Sim, eu esperei. Ele não continuou. E eu aprendi naquelas semanas que Miguel Tavares era um homem que contava as coisas no tempo dele, que forçar era fechar a porta antes dela abrir. Mas então ele falou, olhando para o escuro, com a voz tão baixa que eu precisei me inclinar um pouco para escutar. Minha filha morreu ali perto. Faz 8 anos. Tinha 5. Caiu dentro do poço quando eu estava no pasto e minha mulher tinha ido na cidade. A gente não tampou direito. Devia ter tampado. Pausa. Minha mulher foi embora 6 meses depois. Não voltou. Não culpo ela. Fiquei olhando para a chama da lamparina. A chama ficou olhando de volta. Tem hora que não existe palavra que caiba. E a gente aprende isso do jeito mais caro possível. Não disse nada. Coloquei a mão sobre a mão dele, por 1 segundo, só 1 segundo, e tirei de volta. Ele não se afastou, mas também não olhou para mim. Ficou de olho no escuro, com aquela expressão de quem já fez as pazes, com uma dor que nunca vai embora de verdade, que só aprende a dividir o espaço com o resto da vida. Depois daquela noite, alguma coisa entre nós dois ficou diferente. Não era afeto, não ainda, não daquele jeito que as pessoas logo pensam. Era reconhecimento. 2 náufragos que finalmente viram o rosto um do outro sem a névoa da desconfiança no meio. Mas o poço continuou me inquietando, não pelo que Miguel tinha contado. Aquilo eu entendia, aquilo eu respeitava. Era outra coisa, era o cheiro. Tinha noites que eu acordava com um cheiro de terra molhada e algo mais. Algo que não era exatamente putrefação, mas era próximo disso. Úmido, antigo, vegetal e mineral ao mesmo tempo. E só nas noites em que o vento vinha dos fundos da fazenda, da direção do mato fechado onde o poço ficava, eu dizia para mim mesma que era o cerrado após a chuva, que era a imaginação de mulher sozinha que leu história demais, mas a imaginação da gente só inventa o que o corpo já sentiu. E meu corpo estava sentindo alguma coisa real. Foi a Cleide quem primeiro falou. Uma manhã, sem olhar de mim, enquanto desenhava. Mãe, tem uma menina que fica atrás do barracão. Parei de varrer. Como assim, filha? Fica lá. Às vezes ela me olha pela janela de noite. Não faz nada. Só olha. Você sonhou, Cleide. Ela me olhou por um instante. Aquele olho que não aceita mentira. Não sonhei, mãe. Não respondi mais. Continuei varrendo com o coração acelerado que eu não deixei aparecer no rosto. Esperei que ela voltasse para o caderno de desenho. Quando virei o caderno discretamente naquela tarde, enquanto ela dormia, vi o desenho mais recente. A janela da casinha, vista de dentro para fora. E do lado de fora, lá no fundo, pequena, mas claramente intencional. Uma figura de criança, de pé, olhando para dentro. Fechei o caderno. Coloquei de volta no lugar. Saí para fora e fiquei olhando para o barracão por um longo tempo, com o sol batendo nas costas e o suor frio descendo pela nuca.
Naquela noite não dormi. Fiquei na cama de olho aberto, ouvindo o cerrado, os grilos, os sapos, o vento nas folhas do jatobá. E então, lá pelas 2 da manhã, o vento mudou de direção. Trouxe aquele cheiro de novo, terra molhada, raiz, algo mais fundo. E junto com o cheiro, tão baixo que precisei prender a respiração para ter certeza que não estava inventando, o som de uma criança cantando, uma cantiga de ninar, sem letra clara, só a melodia, 3 notas que subiam e desciam, como onda mansa vindo de algum lugar lá fora. Durou talvez 20 segundos. Depois o vento mudou de novo, e não havia mais nada além dos grilos. Me sentei na cama. O Paulinho dormia profundamente. A Cleide estava de costas, quieta. Fiquei olhando para o teto de madeira por um tempo que não sei medir, com as mãos postas no colo, e tentei rezar. Dessa vez as palavras vieram, incompletas, tortas, mas vieram. Não era medo o que eu sentia, não exatamente. Era algo que não tem nome fácil, a sensação de estar num lugar onde o véu entre o que a gente chama de real e o que a gente chama de impossível é mais fino do que o costumeiro. Como se a fazenda inteira respirasse numa frequência que a maioria das pessoas não conseguia ouvir, mas eu conseguia. E a Cleide conseguia. De manhã, fui até o poço antes do sol subir de vez. Me agachei perto das tábuas, coloquei a mão devagar sobre a madeira velha. Estava fria, mais fria do que devia estar para aquela hora. Fiquei assim por um momento, com a palma da mão sobre as tábuas, os olhos fechados. E então escutei, ou senti, não sei bem a diferença, uma coisa muito simples, muito pequena. Não era palavra. Era só uma sensação, clara como luz entrando por fresta. Aqui não é lugar de medo. Aqui é lugar de lembrança. Tirei a mão, me levantei, fui fazer o café. Mas quando Miguel apareceu naquela manhã, mais cedo do que o costumeiro, com um jeito diferente no andar, como quem dormiu pouco, olhei para ele e soube que ele também tinha ouvido alguma coisa naquela noite. Não perguntei. Ele não disse, mas ficou mais perto da casinha do que o normal naquele dia. Como se estivesse vigiando, ou como se estivesse querendo companhia e não soubesse pedir. Tem segredo que a terra guarda por anos, mas quando chega gente com dor suficiente, com perda suficiente, com fé suficiente para aguentar saber, a terra começa a contar. Eu ainda não sabia o que estava sendo contado, mas sabia que estava ouvindo. E sabia que qualquer que fosse a história guardada naquele fundo de poço coberto, ela tinha tudo a ver com a dor daquele homem solitário que colocava flores na beira da morte toda semana. E com o motivo pelo qual, de todos os lugares do mundo, aquele bilhete anônimo tinha nos mandado parar exatamente ali. O céu avisou antes, sempre avisa. A gente é que aprende a não ouvir. Naquela manhã de quinta-feira, o sol nasceu alaranjado demais, com uma cor que parecia febre, e o ar estava parado de um jeito que o cerrado fica antes das tempestades grandes. Sem vento, sem pássaro, sem o barulho constante dos insetos. Um silêncio que não era paz, era contenção, como se a terra inteira estivesse segurando o fôlego antes de gritar. Eu estava lavando roupa no tanque do lado de fora quando ouvi o motor. Mas dessa vez não era o ronco velho e familiar da F-100 de Miguel. Era um barulho diferente, mais alto, mais novo, mais seguro de si. Uma caminhonete branca, cabine dupla, vidro escuro, entrou pelo portão da fazenda devagar demais, do jeito que gente que sabe que é dona do chão entra em lugar alheio. Pararam no meio do terreiro. Desceram 2 homens. O primeiro era gordo, de camiseta polo, com um relógio que faiscou no sol doente daquela manhã. O segundo era mais magro, mais novo, de calça social e bota de couro que não tinha visto um dia de trabalho na vida. Olharam ao redor com aquele olhar de avaliação que faz a terra se sentir mercadoria. Me viram. O gordo veio na minha direção com um sorriso que não chegava nos olhos. Boa tarde. Miguel Tavares está?
Perguntou com a familiaridade exagerada de quem quer parecer amigável e não consegue esconder que não é. Não sei, respondi, enxugando as mãos no avental. Pode chamar mais tarde. Ele olhou para mim de um jeito que passou por cima de mim, como se eu fosse coisa no caminho. A senhora mora aqui? Moro. Desde quando? Desde quando me convidaram, disse, e fiquei olhando para ele sem desviar. O magro disse alguma coisa em voz baixa para o gordo. Os dois riram, um riso que não era de alegria, era de menosprezo disfarçado de educação. Conheço esse riso. Aprendi a não baixar a cabeça para ele há muito tempo. Miguel apareceu pelo lado do barracão com uma enxada na mão, sem pressa. Viu os dois homens e alguma coisa no rosto dele fechou. Não abertamente, mas eu estava aprendendo a ler aquele rosto. E vi. Era o mesmo fechamento de quando eu tinha perguntado sobre o poço. O tipo de fechamento que precede uma dor que a pessoa já sabe que vai ter que suportar de novo. Tavares, disse o gordo, estendendo a mão. Miguel não apertou. Ficou com a enxada nas mãos, olhando. Doutor Evaristo, respondeu só. Nem hostil, nem cordial. Neutro como pedra. A gente precisava conversar. Você tem evitado nossos contatos. Não tenho nada para conversar. Tavares, a proposta continua de pé. 60 alqueires, valor justo à vista. O senhor sabe que essa terra vai ser precificada muito menos quando vier a desapropriação. Melhor vender agora que... Não vendo. Disse com a voz que eu imaginava que ele usava quando precisava ser definitivo. Não alta, não agressiva. Definitiva mesmo, do jeito que uma parede é definitiva. O gordo suspirou, como pai com filho teimoso. O magro abriu uma pasta e tirou uns papéis. Então o senhor deve estar ciente de que há um processo de reintegração de posse tramitando, disse o magro, com a voz de quem decorou as palavras, mas não entendeu o peso delas. A documentação indica uma irregularidade na escritura do lote 3, que corresponde à área onde está a sede. O senhor tem 30 dias para regularizar ou... Essa terra é minha há 40 anos, disse Miguel ainda com a voz baixa. Era do meu pai antes de ser minha. Sei de todas as irregularidades que existem e não existem nessa escritura. A lei não. A lei vocês usam quando convém. Agora a voz tinha mais arestas. Podem ir embora. O gordo olhou para mim, olhou para o portão, olhou para a casa onde, atrás da janela, eu sabia que a Cleide estava vendo tudo com os olhos grandes e o Paulinho tinha parado de brincar sem entender o porquê. Você está abrigando gente estranha na propriedade, disse o gordo com um tom diferente agora, mais lento, mais deliberado. Isso pode complicar as coisas jurídicas, pode gerar responsabilidade. Se eu fosse você, resolveria isso antes que... Se o senhor fosse eu, respondeu Miguel, e pela primeira vez a voz saiu com uma dureza que eu não tinha visto antes. Não estaria aqui ameaçando viúva e criança em terreiro alheio. Podem ir embora agora. O gordo ficou olhando para ele por um momento longo. Aquele tipo de silêncio onde dois homens estão medindo um ao outro, calculando o quanto cada um está disposto a ir. Então, guardou o sorriso falso numa gaveta que eu espero que nunca abra para mim, acenou para o magro, e os dois foram andando de volta para a caminhonete branca sem pressa, do jeito que gente poderosa vai embora, sem correr, porque sabe que pode voltar. E a caminhonete saiu levantando poeira. Miguel ficou parado no terreiro, olhando ela sumir na estrada por um tempo. Então fincou a enxada no chão e ficou com as mãos na grade dela, de costas para mim, os ombros levantados e descendo numa respiração profunda que ele estava tentando controlar. Me aproximei devagar. Fiquei do lado dele, sem tocar, sem falar. O sol alaranjado e doente batia em cima dos dois e o ar continuava parado, contido, esperando. Faz quanto tempo? Perguntei. 2 anos, disse ele sem se virar. Desde que a mineradora chegou na região. Querem a terra para extrair bauxita. Tem advogado, tem político, tem dinheiro. Eu só tenho a terra. E os papéis? Os papéis estão certos,
Mas papel certo não sempre ganha de dinheiro torto. Ficamos quietos. Eu vou embora se precisar, disse eu. Não quero complicar o que é seu. Ele se virou. Me olhou nos olhos pela primeira vez naquele dia. Não vai embora, disse com uma firmeza que não era ordem. Era algo mais parecido com pedido de quem não sabe pedir. Você e as crianças ficam. Engoli o nó na garganta. Assenti. E o céu lá atrás da serra começou a escurecer. A tempestade chegou às 9 da noite. Chegou de verdade. Não a chuva miúda do cerrado que molha e passa, mas aquela tempestade de verão que Derreião conhece bem. Um trovão que parece que o céu rachando ao meio, o vento que dobra os galhos do jatobá em ângulos impossíveis, a chuva que não cai, despenca em cortinas grossas que batem no telhado de barro num barulho de coisa furiosa. O Paulinho acordou com o primeiro trovão e veio correndo para minha cama. Eu o peguei no colo, a Cleide ficou quieta no colchão dela, mas eu ouvi ela se mexer, acordada. Fui até a janela. O terreiro tinha virado lago raso, a água escorrendo vermelha de bauxita, os relâmpagos iluminando a mangueira de um branco azulado que parecia coisa de outro mundo. Foi então que vi a luz na sede, uma lamparina acesa na janela de Miguel, e a silhueta dele parada lá, olhando para o terreiro, olhando na direção do barracão, na direção do poço. Deixei o Paulinho com a Cleide. Ela o abraçou sem que eu precisasse pedir, e isso me partiu o coração de amor por ela. Peguei o meu casaco de chuva de plástico que a dona Ivete tinha enfiado na sacola lá atrás no dia que saímos, e saí. A chuva era fria e violenta. Em 10 passos já estava encharcada até os joelhos. Fui até a sede batendo na porta com a mão aberta, sem saber direito por que estava indo, só sabendo que devia ir. Ele abriu. Estava de camisa, descalço, com a lamparina na mão. Os olhos de uma cor que a luz amarela da chama tornava mais funda. Olhou para mim, encharcada, tremendo um pouco, sem explicação pronta. E abriu a porta mais larga. A sede por dentro era o que eu imaginava. Uma casa de homem sozinho que um dia teve família. Móveis bons, mas pouco cuidados. Uma mesa comprida com uma cadeira só posta na cabeceira. Numa parede, um quadro com uma foto. Uma mulher jovem e uma criança de colo, sorrindo num dia de sol. Não perguntei nada. Não precisava. Ele me deu uma toalha. Fez café com aquela eficiência silenciosa de quem vive só há tempo demais. Sentamos à mesa, os dois com as xícaras na mão, enquanto a tempestade batia nas janelas com uma insistência que parecia intencional. Foi ele quem começou, como se a tempestade tivesse aberto alguma comporta dentro dele que estava fechada há tempo demais para ser segurada mais. O nome dela era Luzia. Disse, olhando para o café. Minha filha. Luzia Maria. Esperei. Eu estava no pasto dos fundos. Saí cedo antes de ela acordar. Não dei beijo de bom dia. Não dei porque tinha acordado de mau humor, tinha brigado com Verônica de noite e saí sem falar com ninguém. Fez uma pausa. Isso eu carrego todo dia. Que minha última manhã com ela eu saí sem dar beijo. Miguel. Deixa eu falar. Não era rispidez, era urgência. Faz 8 anos que não falo isso em voz alta. Preciso falar. Fiquei quieta. Ele contou. Tudo. A correria quando Verônica ligou do celular sem sinal direito. A voz quebrada dela tentando explicar. A corrida pelos 80 metros de pasto até o barracão. O poço com a tábua solta que ele mesmo tinha prometido pregar direito na semana anterior e não tinha pregado. A Luzia, de 5 anos, que tinha ido sozinha brincar nos fundos porque a mãe estava no banheiro por 5 minutos. 5 minutos. Ela não sofreu, disse ele com a voz que finalmente falhava depois de tanto tempo de contenção. Isso o médico me disse, que foi rápido, que ela não sofreu. Eu também nunca acreditei nisso que as pessoas falam quando alguém morre, mas eu precisava acreditar. Então acreditei. Fiquei olhando para ele, para aquele homem que tinha carregado isso sozinho por 8 anos, numa fazenda isolada,
colocando flores na beira do poço toda semana, como se flores pudessem dizer o que culpa não tem como dizer. E então, não planejei, não calculei, não decidi com a cabeça. Me levantei, fui até onde ele estava sentado e coloquei a mão no ombro dele. Só isso, a mão no ombro. Ele baixou a cabeça. Os ombros foram descendo devagar, como parede que finalmente cede depois de segurar demais. Não foi choro dramático. Era de quem aprendeu a engolir lágrima há tanto tempo que elas saem diferentes, mais fundo, mais quietas. Deixei a mão onde estava e não disse nada, porque aprendi que tem hora que presença é mais do que palavra. Lá fora, a tempestade estava no auge. Lá dentro, só havia 2 adultos marcados, descobrindo que dor compartilhada não some, mas fica um pouco menos pesada de carregar. Foi nessa mesma noite, talvez 1 hora depois, com a tempestade ainda batendo, mas já num ritmo mais cansado, mais resolvido, que ele falou sobre o poço pela segunda vez. Dessa vez, diferente. Você ouviu alguma coisa, né? Disse. Não era pergunta. Olhei para ele. A cantiga, respondi. Ele assentiu devagar. Desde que a Luzia morreu, tem noites que ouve. Não toda noite. Só quando o vento vem dos fundos. Fez uma pausa longa. No começo eu fugia. Bebia para não ouvir. Depois parei de beber, comecei a ouvir. E fui entendendo que não era coisa para ter medo. Era só ela, do jeito que uma criança fica em lugar onde foi feliz. Ela gostava de ficar lá nos fundos. Brincava sozinha entre as árvores. A voz ficou quase inaudível. Esse era o lugar favorito dela. A Cleide viu uma figura, disse eu baixinho. Desenhou. Ele não se surpreendeu, só assentiu de novo com aquela tranquilidade de quem já passou pelo estágio de tentar explicar. Crianças veem mais fácil, disse ele. Adulto desaprende de olhar para o que não entende. Criança ainda não aprendeu que não pode. Fiquei olhando para a janela, onde a chuva escorria em fios tortos pelo vidro. Pensei no bilhete. Pensei nas flores ao redor do poço. Pensei na Cleide de olho esperto que parou de chorar no hospital e começou a desenhar o invisível. Pensei no Paulinho que, naquele momento, estava dormindo abraçado com minha filha paraítica numa casinha de adobe, protegido por uma tempestade que nenhum dos dois estava mais temendo porque tinham se acostumado a coisa pior. Então me veio aquela pergunta que eu tinha adiado fazia semanas. Miguel, o bilhete, você disse que não foi você que escreveu. Não fui. Então quem foi? Ele olhou para mim com aqueles olhos cor de rio raso sobre pedra e disse uma coisa que eu não esperava. A semana antes de você aparecer na igrejinha, eu estava pensando em vender. Estava pensando em largar tudo. Não aguentava mais ficar aqui sozinho com tudo isso. Uma pausa. Numa noite acordei com a cantiga mais clara do que nunca, e de manhã encontrei um papel dobrado na mesa da cozinha. Porta estava trancada, janela fechada, mas o papel estava lá. O que dizia? Dizia, não vai embora, elas vêm. O trovão retumbou lá longe, já distante. A chuva foi ficando mais fina. E eu fiquei olhando para esse homem que tinha sido mandado ficar antes mesmo que eu soubesse que ia precisar que ele ficasse. Voltei para a casinha antes da meia-noite. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, morna, que cheirava a terra viva. Aquele cheiro de começo, não de fim. O terreiro estava encharcado e reluzindo sob a claridade fraca que sobrou das nuvens. Entrei devagar. Tirei o casaco molhado na soleira. O Paulinho estava dormindo entre os braços da Cleide, os dois juntos na cama de casal, ela de olho aberto olhando para o teto. Quando me viu entrar, se sentou um pouco, apoiada no cotovelo. Mãe, aquela menina apareceu de novo durante a chuva. Ficou na janela um tempinho. Pausa. Ela parecia feliz, não assustada. Feliz. Eu sei, minha filha.
Você acredita em mim? Acredito. Ela ficou quieta por um segundo. Depois, mãe, eu quero tentar a fisioterapia. Aquela que o médico de Palmas falou que talvez desse para sentir alguma coisa na perna esquerda. Quero tentar. Parei no meio do quarto. Desde quando você quer isso? Desde hoje, disse ela simplesmente. Como se a noite toda, com a tempestade e a figura na janela, e o pai dela, que ela não chorava, mas que estava lá dentro dela o tempo todo, tivesse resolvido alguma coisa. Me ajoelhei do lado da cama e segurei o rosto dela com as duas mãos. Aquele rosto de 9 anos que tinha velho e novo ao mesmo tempo, que tinha perdido demais e ainda assim estava resolvendo lutar. Ela não piscou. Me olhou de frente com a seriedade que sempre foi dela. A gente vai tentar, disse eu. A gente vai tentar tudo que existir para tentar. Eu sei, ela respondeu. E deitou de novo, encostando a cabeça no irmão dormindo, e fechou os olhos com uma expressão que era a coisa mais parecida com paz que eu tinha visto no rosto dela desde o acidente. Me sentei no chão do quarto, encostada na parede, com os joelhos puxados para o peito, do mesmo jeito que eu tinha ficado naquela varanda de igrejinha abandonada dias atrás, quando o mundo inteiro tinha desabado. Mas agora era diferente. O mesmo gesto, outro peso. Lá fora a garoa foi sumindo. O vento que voltou era limpo, frio, carregando o cheiro de capim molhado e terra que bebeu água. Pelos frestas da janela a lua apareceu, redonda, branca, lavada pela tempestade, jogando uma luz de prata no chão de barro da casinha. Então, muito baixinho, tão baixinho que eu precisei segurar a respiração para ter certeza, ouvi pela última vez naquela noite 3 notas, subindo, descendo. Uma melodia de criança sem letra, vindo do fundo da fazenda, durando apenas o tempo de um suspiro. Dessa vez não senti arrepio. Senti, e eu sei que parece impossível de explicar para quem não esteve lá, senti gratidão. Como se aquelas 3 notas fossem uma despedida gentil. Como se a Luzia de 5 anos, do lugar onde crianças ficam quando não conseguem ir de uma vez, tivesse nos visto chegar, tivesse nos reconhecido como gente que Miguel precisava, e agora estivesse finalmente descansando. Pode ser que eu tenha inventado tudo isso. Pode ser que seja o jeito que minha mente encontrou para dar forma ao incompreensível. Mas eu estava lá, e o que senti era real. E o real não pede licença para existir só porque a gente não tem palavras para ele. O doutor Evaristo voltaria. Eu sabia que voltaria. Gente assim sempre volta. E quando voltasse, haveria escolha a fazer, briga a travar, medo a encarar. Mas isso era amanhã. Ou depois. O presente era aquele quarto, aquela lua, aqueles 2 filhos dormindo. E um homem solitário a 50 metros de distância que pela primeira vez em 8 anos tinha falado o nome da filha em voz alta e talvez por isso estivesse dormindo um pouco menos pesado naquela noite. Me levantei. Fui até a janela. Olhei para o terreiro molhado, para o jatobá que gotejava, para o caminho de barro vermelho que levava até onde o barracão desaparecia no escuro. Olhei para o céu que a tempestade tinha lavado até ficar perfeito. E pela primeira vez desde o enterro do Geraldo, rezei sem travar. As palavras saíram inteiras, sem engasgo, sem nó. Não eram orações decoradas. Eram conversa. Do tipo de conversa que a gente tem com alguém que sumiu e que a gente ainda não aprendeu a não procurar. Disse o nome do Geraldo uma vez, e então disse, obrigada por mandar a gente para cá. Não sei se foi ele, não sei quem foi, mas alguém nos mandou para essa encruzilhada, para essa igrejinha, para esse homem, para essa terra que guarda seus mortos com flores e cantigas. E qualquer que seja o nome que a gente dê a esse alguém, Deus, acaso, destino, ou simplesmente o peso de tanta dor que acaba atraindo outra dor até se encontrarem, eu estava grata. O doutor Evaristo voltou numa segunda-feira, 3 semanas depois da tempestade. Mas desta vez não veio com a caminhonete branca e o magro de pasta.
Desta vez, veio com um oficial de justiça, um sargento da PM que eu nunca tinha visto, e um papel selado com o brasão do estado que eu já conhecia de outros tempos e que nada de bom nunca trouxe. Chegaram às 7 da manhã, quando o sol ainda estava baixo e o terreiro estava coberto por aquela névoa fina que o cerrado cria antes do calor do dia queimar tudo. Eu estava fazendo angu quando ouvi o motor. Apaguei o fogo, fui até a janela, vi os três descendo, vi o papel na mão do oficial, vi o doutor Evaristo no fundo, de braços cruzados, com aquele sorriso de quem finalmente conseguiu a autorização que estava esperando. Meu primeiro impulso foi o de sempre, sumir. Pegar as crianças, a sacola e ir. Tinha feito isso antes. Tinha saído de casa com R$ 3,92 filhos e tinha sobrevivido. Podia fazer de novo. Mas fiquei parada na janela por um momento a mais. Olhei para o terreiro, olhei para o jatobá enorme que jogava sombra sobre metade do pátio. Olhei para o galinheiro, onde o Paulinho tinha dado nome para cada galinha e ia visitar toda manhã antes do café. Olhei para o caderno de desenhos da Cleide aberto na mesa. Ela tinha passado a semana retratando cada canto da fazenda com uma dedicação que eu reconhecia como amor, mesmo que ela não usasse essa palavra. Desta vez, eu não ia embora. Desta vez, eu ficava. Saí pela porta da frente antes que batessem. O oficial parou quando me viu. O sargento colocou a mão no cinto, não no coldre, mas perto o suficiente para ser intimidação. O doutor Evaristo ficou onde estava, mas o sorriso aumentou 1 milímetro. Bom dia, disse o oficial, com aquela neutralidade treinada de quem cumpre ordem e prefere não pensar muito no que está cumprindo. Estamos aqui para notificar o proprietário Miguel Tavares sobre uma liminar de... Ele já foi notificado, disse eu. O oficial piscou. A senhora é? Sou moradora. Cruzei os braços. E a liminar que vocês têm aí foi baseada numa irregularidade documental que foi contestada em cartório há 15 dias. O senhor pode checar. Havia um silêncio. O sargento me olhou diferente. O oficial olhou para o papel na mão, depois para mim, depois para o doutor Evaristo, que tinha parado de sorrir. Explico o que havia acontecido naquelas 3 semanas. Numa tarde, enquanto os filhos dormiam, fui até a sede e pedi a Miguel que me mostrasse toda a documentação da terra. Ele me olhou por um segundo, com aquela expressão de quem não está acostumado a que ninguém pergunte, e então foi até a gaveta velha de um armário de madeira e trouxe uma pasta de papelão surrada, cheia de documentos amarelados. Eu não era advogada. Nunca tinha estudado direito, mas tinha passado semanas numa luta de despejo eu mesma e tinha aprendido a ler papel jurídico do jeito que gente desesperada aprende qualquer coisa, com atenção total e sem espaço para erro. Levei 2 dias lendo tudo. Encontrei o que precisava encontrar. A escritura tinha uma inconsistência de data em um documento cartorário secundário. Exatamente o tipo de brecha pequena que advogado esperto de mineradora usa para construir contestação grande. Mas a inconsistência era corrigível. Tinha um documento mais antigo que a supercedia, lavrado em outro cartório da região, que a pasta guardava com 3 outros papéis por cima, como se não fosse importante. Fui a pé até o vilarejo mais próximo, 6 quilômetros de estrada de barro. Entrei no único escritório de advogado que existia, um senhor de cabelos brancos que atendia numa sala que cheirava a mofo e café velho, que me ouviu por 40 minutos sem me interromper, e que no final disse que ia verificar e que me ligasse em 3 dias. Quando liguei de volta do orelhão da mercearia, ele disse que eu estava certa, que o documento mais antigo era válido, que havia protocolo a fazer, que não era garantia, mas era defesa real. Miguel ficou me olhando quando contei, com uma expressão que eu não sei nomear ainda hoje. Era espanto, mas era mais do que espanto. Era o olhar de alguém que guardou a dor por tanto tempo que esqueceu que havia a possibilidade de que alguém chegasse e dissesse: "Eu cuido disso com você." "Por que você fez isso?" perguntou ele. "Porque precisa ser feito."
respondi. E vi que ele reconheceu as palavras. Eram as mesmas que ele tinha dito para mim naquele primeiro dia na encruzilhada. Ele abaixou os olhos. Ficou quieto por um longo momento. Depois assentiu, com uma seriedade que era também gratidão. O tipo de gratidão que gente orgulhosa sente quando não sabe como transformar em fala. De volta ao terreiro naquela segunda-feira, o oficial releu o papel. Cochichou com o sargento. Olhou para o doutor Evaristo. Se há contestação protocolada, precisamos verificar antes de prosseguir, disse o oficial, com o tom de alguém que está aliviado por ter uma saída. A liminar fica suspensa até nova ordem judicial. O doutor Evaristo deu um passo à frente. O sorriso tinha ido embora de vez. E isso é manobra protelatória, disse com uma raiva contida que era mais feia do que se tivesse gritado. Essa mulher não tem nenhuma autoridade legal aqui. Esse terreno é de Miguel Tavares, disse eu, e minha voz saiu firme de um jeito que eu mesma não esperava. E eu sou alguém que ele autorizou a falar em nome dele. Se quiser contestar isso, pode protocolar também. O advogado vai adorar mais papel. Miguel tinha chegado sem eu perceber. Estava parado no portal do barracão, de braços cruzados, olhando. O Paulinho estava do lado dele, tinha aparecido do nada, como criança faz, e ficado exatamente onde Miguel estava, na mesma postura, os braços cruzados no peito pequeno, a expressão séria copiada com uma fidelidade que me partira o coração de ternura no meio de tudo aquilo. O doutor Evaristo olhou para os dois, olhou para mim, fez aquela conta silenciosa que gente calculista faz quando percebe que o terreno mudou, que o que parecia fácil ficou complicado, e complicado custa mais do que o investimento vale naquele momento. Virou as costas sem responder, foi até o carro. O oficial e o sargento trocaram um olhar e foram atrás. A caminhonete saiu mais rápido do que tinha chegado. Não era vitória final. Eu sabia disso. Gente com dinheiro e advogado volta. Sempre volta. Mas naquele dia, naquele terreiro de barro vermelho lavado pela chuva da semana anterior, foi o suficiente. O Paulinho veio correndo até mim assim que a poeira da caminhonete baixou. Me abraçou pela cintura com toda a força que tinha no corpo pequeno, e eu pus a mão na cabeça dele e fechei os olhos por um segundo, só sentindo o peso vivo daquele abraço. Miguel ficou onde estava por um momento. Depois, caminhou até mim devagar, com aquele andar que eu já conhecia, o passo pesado de quem tem terra no sangue, que não tem pressa porque aprendeu que a terra não tem. Parou a 1 metro, me olhou. Obrigado, disse ele. Simples assim, sem enfeite. A gente precisa de um advogado de verdade, respondi, e de dinheiro para pagar. E de um plano melhor do que o que a gente tem agora. Eu sei. Mas hoje foi o suficiente? Ele olhou para o portão por onde a caminhonete tinha ido, e pela primeira vez, desde que o conhecia, sorriu de verdade, não de canto de boca, não contido. Um sorriso inteiro, com os olhos, com a cara toda, que mudava completamente o rosto e mostrava uma versão dele que devia ter existido antes da dor, antes do poço, antes dos 8 anos de sozinho. Hoje foi o suficiente, disse ele. Os meses que seguiram foram de luta real, não a luta dramática de novela, mas a luta miúda e exaustiva que gente pobre conhece de perto. Formulário, cartório, prazo, recurso, espera, espera, espera. O advogado de cabelos brancos do vilarejo se chamava Doutor Aristides e cobrou o que podia ser pago, que era pouco, e fez o que podia ser feito, que foi mais do que eu esperava. A batalha pela terra ainda não tinha terminado quando eu parei de contar essa história. E talvez nunca termine de vez, porque gente com mineradora e político por trás não desiste por gentileza. Mas estava sendo travada de frente, com papel e lei, que era o único jeito que eu acreditava ser honesto travar. Comecei a trabalhar de verdade na fazenda.
Não como favor, como parte. Miguel me pagava o que a terra dava, que às vezes era pouco e às vezes era menos do que pouco, mas era meu. Aprendi a cuidar do gado com uma atenção que o Geraldo teria achado graça. Ele sempre disse que eu tinha jeito e eu sempre disse que não tinha, e nenhum dos dois estava completamente certo. Consertei cerca, plantei horta. Aprendi a fazer queijo do leite das vacas que Miguel vendia na feira de Barrolândia às quartas-feiras. E o queijo foi ficando bom o suficiente para ter cliente certo toda semana. O Paulinho foi para a escola no vilarejo. Uma escola de sala única, com uma professora jovem chamada Andressa, que tinha olho bom para criança e paciência de santa. Em 3 meses ele estava lendo. Em 6, estava lendo para Cleide de noite antes de dormir, com uma seriedade de apresentador de jornal que fazia a irmã rir. E a Cleide rir era coisa que eu colecionava igual a quem coleciona coisa rara e preciosa. A Cleide. Minha menina dura e brilhante e furiosa e corajosa. A fisioterapia começou com um doutor em Palmas, a quem o doutor Aristides nos encaminhou, e que atendeu pelo plano que conseguimos depois de 2 meses de papelada no CRAS do município. Era uma vez por semana, 1h30 de ida e volta na carroceria da caminhonete de Miguel. Ele nunca deixou de levar, mesmo no dia que tinha gado para vacinar e devia ter ficado na fazenda. Nunca reclamou, nunca pediu que eu agradecesse. Só aparecia na hora certa com a caminhonete ligada. Na 12ª sessão, numa tarde de agosto, com o sol batendo de lado e o cerrado todo amarelado de seca, a fisioterapeuta, uma mulher chamada Renata, de mãos fortes e voz calma, chamou meu nome na sala de espera. A Cleide sentiu formigamento na perna esquerda hoje, disse ela, com cuidado de quem sabe que notícia assim precisa de cuidado. É cedo para dizer o que significa. Mas é sinal. É o nervo tentando responder. Fiquei olhando para ela por um segundo, que durou mais do que 1 segundo. Então pedi licença, saí para o corredor, fui até o banheiro, fechei a porta, sentei no vaso sanitário e chorei por uns 5 minutos, o choro mais confuso e cheio de cores que já chorei na vida. De medo de esperançar demais, de alegria por ter esperançado mesmo assim, de Geraldo, que não estava ali para ouvir, de Cleide, que era maior do que tudo que tinha acontecido com ela. Quando voltei, me lavei, endireitei a blusa e entrei na sala onde a Cleide estava. Ela estava olhando para a própria perna com aquela concentração de quem está tentando sentir alguma coisa que está na beira do sentido. Me viu entrar. Mãe, eu senti. Eu sei, minha filha. Não é muito, é pequenininho, como formiga andando. Eu sei. Mas é alguma coisa. É alguma coisa, concordei. E sentei do lado dela e segurei a mão dela e ficamos as duas assim, sem mais palavras. Porque às vezes a coisa mais importante que acontece na vida cabe inteira num formigamento de formiga andando. Sobre Miguel, vou falar com cuidado, porque é coisa que ainda está acontecendo e que eu não sei nomear completamente. Não foi de repente. Não foi como nas histórias que a gente lê, com declaração e chuva de beijo. Foi como a maioria das coisas verdadeiras, devagar, sem data marcada, construído em silêncios compartilhados e gestos pequenos. Num domingo ele apareceu na porta da casinha com um pé de manjericão numa latinha enferrujada e disse que tinha sobrado da horta e que eu devia ter gostado. Eu gosto de manjericão. Não lembro de ter falado isso. Mas ele lembrou de alguma forma. Num outro domingo, eu deixei uma quentinha de frango com quiabo na porta da sede, porque soube que ele tinha passado a semana inteira consertando o motor do trator sozinho e não estava parando para comer direito. Ele não disse nada, mas na segunda-feira a quentinha estava lavada de volta na minha porta, com um papel dobrado dentro que dizia apenas "Obrigado". Estava bom. Não sei o que somos. Sei que quando ele está perto me sinto menos sozinha. Não do jeito ansioso de quem precisa de companhia,
mas do jeito calmo de quem se acostumou a um peso e percebe que dividido fica mais leve sem deixar de ser o que é. Sei que quando eu estou perto ele fala mais, não muito mais, mas um pouco, e para ele um pouco é muito. Sei que o Paulinho o chama de tio Miguel com uma naturalidade que dói e alegra ao mesmo tempo. Sei que a Cleide, que não chama ninguém de nada com facilidade, às vezes deixa ele olhar os desenhos sem tirar o caderno da mão. E para ela isso equivale a uma declaração. O que vier a ser, que venha no tempo que for certo. Aprendi que forçar o tempo das coisas é o jeito mais rápido de estragar o que poderia ter ficado lindo se deixado crescer sozinho. O poço está lá ainda. Miguel não o tampou de novo depois da tempestade. Tirou as tábuas velhas, limpou a boca com pedra nova, colocou uma grade de ferro com cadeado e plantou ao redor uns pés de quaresmeira que a Cleide escolheu porque eram da cor de roxo que ela mais gostava de usar no caderno. Toda sexta-feira ele coloca flores. Às vezes eu coloco também. Não porque sinto que devo, mas porque o lugar tem uma qualidade de silêncio que é diferente do resto da fazenda, mais fundo, mais antigo. Como se a terra ao redor do poço tivesse aprendido a guardar alguma coisa que não era tristeza, era só memória. E memória, quando honrada, não corrói. Fica. A cantiga não voltou depois da noite da tempestade. Não na forma de som, pelo menos, mas há noites, quando o vento vem dos fundos e o cerrado está quieto daquele jeito que ele fica antes de dormir de vez, que eu sinto, sem ouvir, uma presença muito leve nos fundos da fazenda, como perfume de flor que passou, como lembrança de riso, nada que assusta, nada que prende. A Cleide disse uma vez, enquanto desenhava, sem olhar de mim: acho que a Luzia foi embora de vez depois da chuva grande. Por que você acha isso? Perguntei. Porque ela ficou aqui esperando alguém para cuidar do pai dela. Uma pausa. Agora tem, não respondi. Dobrei a roupa que estava dobrando e fiquei em silêncio por um tempo. Então disse: você é muito mais velha do que sua idade, Cleide. Ela encolheu um ombro. Ou a gente fica mais velho quando perde cedo. Uma pausa. Mas eu prefiro achar que é talento. Ri, um riso verdadeiro que saiu inteiro, que fez o Paulinho vir correndo para a sala para saber o que era de graça sem ele. E isso fez a gente rir mais ainda. Os três, naquela cozinha pequena da casinha de adobe, com o cheiro de feijão no fogão a lenha e o sol da tarde entrando torto pela janela. Não existe cena mais simples do que essa. Não existe coisa mais difícil de chegar até ela. Deixa eu terminar do jeito que comecei, falando de mim, que foi para isso que me pediram. Falando do que eu aprendi, que é a parte que eu ainda estou aprendendo e que acho que só vou terminar de aprender quando acabar. Aprendi que perda não tem fundo. A gente pensa que tem. Pensa que chegou no fundo quando perde o marido, ou quando vê a filha não conseguir mais andar, ou quando assina o papel que entrega a casa onde viveu. Mas a perda não tem fundo porque ela não é um buraco, é uma reformulação. A vida vai sendo outra coisa, não pior, não melhor, mas diferente, reconstruída com o que sobrou e com o que foi chegando depois. Aprendi que solidão de verdade não é ficar sozinho, é ficar sem ninguém que segure junto o peso. Eu fiquei assim por meses. E então apareceu um homem que não sabia que estava precisando de ajuda tanto quanto eu estava precisando de ajuda. E a gente foi segurando junto sem combinar, sem contrato, sem garantia nenhuma além da presença. Aprendi que fé não é acreditar que as coisas ruins não vão acontecer. Fé é acreditar que quando as coisas ruins acontecerem, e vão acontecer, sempre vão, alguma coisa em você vai sobrar para continuar. É acreditar no sobrar. É confiar no seu próprio resto. E aprendi, isso foi o mais difícil, que tem coisas que não têm explicação. Que existem bilhetes em varanda de igrejinha quando não tinha ninguém para escrever. Que existem cantigas de criança que o vento carrega. Que existe uma menina paralisada que desenha figura que ninguém mais viu e que está certa sobre cada detalhe.
que existe alguma coisa, chame de Deus, de mistério, de o que quiser, o nome não importa, que olha para a gente com uma atenção que não é indiferente, que às vezes redireciona, que às vezes nos manda para onde a gente precisava ir antes mesmo que a gente soubesse que precisava ir. Não sei o que é, nunca vou saber, mas sei que estava lá e sei que ainda está. Hoje é uma tarde de outubro. O cerrado está voltando ao verde depois da seca, aquele verde novo, brilhante, que parece impossível de ser tão intenso depois de tanto amarelo. O Paulinho está no terreiro perseguindo as galinhas que ele mesmo proibiu de matar, porque deu nome para todas. A Cleide está na janela com o caderno. Está desenhando a fazenda inteira de memória, me disse, para ter de lembrança quando for médica. Quando? Ela disse. Não se. Quando? Miguel está consertando a cerca do pasto com o filho do vizinho que veio ajudar. Daqui onde estou, sentada na soleira da casinha com um café na mão, eu consigo ver a silhueta dele lá longe. O chapéu de palha, os ombros que já não carregam tanto quanto carregavam. Uma vez ou outra ele olha para o lado de cá. Uma vez eu acenei. Ele acenou de volta. O processo da terra está andando. O doutor Aristides diz que em 6 meses deve ter decisão. Pode ir para o nosso lado, pode não ir. A vida não promete resultado, só processo. A gente vai brigar até o fim, com o que tiver. E se perdermos a terra, a gente vai ficar de pé mesmo assim. Sei disso agora. Não sei como sei, mas sei. A esperança não chegou como milagre grandioso. Ela chegou como chega tudo que dura, devagar, sem avisar, nas mãos pequenas que ainda seguram as nossas quando tudo desaba. O sol está descendo. O céu vai ficando da cor de brasa apagando, laranja velho, rosa, roxo nas beiradas. Os grilos estão começando. Uma garça passou voando baixo sobre o terreiro, lenta, como se soubesse que tinha tempo. Fecho os olhos por um segundo. Sinto o cheiro da terra, do café, do capim que o vento traz dos fundos. Sinto o calor do sol nas costas, morno agora, gentil. Penso no Geraldo. Penso nele e não choro. Não porque não sinto mais, mas porque o amor que a gente tem por quem foi não precisa sempre de lágrima para ser honrado. Às vezes, a gente honra vivendo. Às vezes, a gente honra ficando de pé. Às vezes, a gente honra olhando para o pôr do sol numa fazenda que não era nossa, mas que foi se tornando. E dizendo em silêncio, para dentro, olha onde a gente chegou. Olha o que sobrou. O Paulinho gritou alguma coisa lá no terreiro. Alguma coisa sobre a galinha que ele chama de Francisca, que fugiu de novo pelo buraco da cerca. A Cleide respondeu de dentro com um conselho que eu não ouvi, mas que devia ser bom, porque o Paulinho foi na direção certa. Me levantei. Fui ajudar. É isso que a gente faz. É tudo que a gente pode fazer e é mais do que parece. A gente se levanta e vai ajudar e recomeça o dia seguinte com o que tem na mão, que às vezes é muito pouco e às vezes é exatamente o suficiente, e a diferença entre os dois é só a perspectiva de quem olha. Eu aprendi a olhar diferente. Ainda estou aprendendo. E enquanto eu estiver aprendendo, eu estou viva. E enquanto eu estiver viva, eu fico.